Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu tô aqui com essa família linda, que é o Jackson, a Fabi, a Valen, o Bernardo, o Jay Luca, e faltam dois ainda. Faltam dois. O Matheus e o Arthur que estão hoje. O Matheus e o Arthur. Eles são uma família que eu entrei em contato com eles, uma família linda, que moram aqui pertinho de mim, né? Coincidentemente, aqui em Alphaville, né? Sejam bem-vindos aqui ao Realcast, que é um podcast para a gente conversar sobre realidades. Oi! Oi! Oi, Fala o lindo. que você Pode quer falar. Eu adoro criança desse tamanho, porque é muito autêntica. Ele quer apresentar, ele já quer ser uma apresentadora. Então, sejam bem-vindos e apresente essa família linda. Jay Luca. Vai lá, Jay, apresenta. Quem é essa aqui, ó? Valentina, muito E bem. esse aqui, ó? Esse aqui, ó? O bebê, o Bernardo, fala. E você? Fala, Jay Luca. Jay Luca. E a mamãe e o papai? Cadê a mamãe? Pai. A mamãe e o papai. Fala mamãe, como que é o nome da mamãe? Pai. Fala Fabiana. Já valeu o podcast. Ele já fala que aqui é igual festa. Falou que, por exemplo, é uma festa, a gente já encheu a festa. Aqui é uma empresa. Isso aqui é uma empresa, né? É uma empresa. Xará do meu filho, muito bom. Papai. Você gosta de jogar futebol? Nossa, que time vocês torcem aí? Todo mundo corintiano? Todo mundo corintiano. Eita, beleza. Aqui é todo mundo palmeirense. Ah, palmeirense, B. Conta um pouquinho sobre vocês, como vocês se conheceram. Vamos lá, a gente tá junto faz 21 anos. A gente se conheceu aqui em Alphaville mesmo, o Jackson já era daqui, eu também. E aí a gente acabou se conhecendo através de alguns amigos que a gente... E aí a gente fala que foi amor à primeira vista. Ficamos e aí nunca mais se largou. Já começaram a namorar depois e casaram. E aí depois a gente já... Oi, Jay. Oi. Muito bem, a sua... Parabéns, cara. E vocês estão há 21 anos juntos? Vai lá brincar com a Vale, então, ó. A Vale vai cantar com você. Vai lá brincar com a Vale. Vai lá, bebê. Vocês casaram depois de quanto tempo? Então, aí a gente já ficou namorando, não sei, um tempão, né? Aí a gente casou. Na verdade, a gente foi morar junto primeiro, porque eu perdi meu pai muito nova. Assim, não era muito nova, eu era nova, mas o meu pai faleceu muito cedo, com 50 anos, e foi quando a gente começou a morar Eu também, junto. com 50 anos. Meu pai foi um acidente muito, assim, inesperado, porque eu tava grávida do Matheus, meu primeiro filho, e a gente não tinha casado ainda, e a gente tava grávida do Matheus, faz 18 anos que meu pai faleceu, e foi dia depois de uma festa de aniversário dele. Então foi uma coisa muito, assim, triste, porque foi uma morte muito besta, sabe? E foi... Meu pai foi, pra você ter uma ideia, assim, que eu falo que hoje a gente tem até um pouco de trauma quando uma pessoa vai acender uma churrasqueira, que meu pai foi acender uma churrasqueira, achou que o fogo não pegou e pegou nele. Tá brincando? Um dia depois do aniversário dele. Foi uma coisa bem, assim, que marcou bastante pra mim. Assim, eu tava muito ruim, eu tava grávida, né, do meu primeiro filho. Deus, ele morreu queimado. Foi, na verdade, assim, ele chegou a apagar o fogo, ele foi pro hospital, inalou a fumaça e Nossa. ele se queimou, na verdade, daqui pra cima. Ficou uma semana no hospital e aí veio falecer, porque foi parando os órgãos, né? Meu Deus. E aí foi nessa época que eu já namorava com o Jacques, ele ficava mais em casa, eu na dele, aquela coisa, e minha mãe sozinha. E aí eu falei, então vem morar aqui com a gente, porque só aí era eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão. Meu irmão tinha 6 anos de idade, meu irmão é adotivo, meus pais adotaram ele. Então, assim, a gente tinha uma missão muito grande pela frente. Sim. E a minha irmã também é 7 anos mais nova que eu. E minha avó, que era a mãe do meu pai. Então, eu falei, Jacques, a gente não tem uma figura masculina dentro de casa. Agora é só nós. Então, eu falei, vem ficar aqui com a gente, sabe? E aí a gente começou a morar junto ali. E aí depois, claro, aí a gente teve que ir pra nossa casa. Teve que começar Aí a seguir nosso construíram a rumo. vida, sim. Primeiro deixamos a coisa mais, assim, estabilizada entre família, minha mãe, tudo, pra ela não se sentir sozinha. Sim. E aí foi onde a gente falou assim, agora a gente vai ficar junto mesmo, não tem mais jeito. E é bom porque a gente acabou se conhecendo antes de casar. Nossa, que barra, hein? Que história. Caramba. Foi bem difícil. Tem mais. Assim, imagina, você grávida, aí você fala, cara, acabou essa estrutura. Acabou o mundo, Não né? conheceu nem não conheceu nem vai conhecer meu filho. Assim. Sim. Então foi muito difícil mesmo.
Mas a vida não podia parar. E eu sabia que meu pai, ele não queria que nada parasse. Não era o perfil dele. E aí a gente seguiu, né? A gente continuou, o Matheus nasceu, graças a Deus, foi tudo bem, né? E aí a gente continuou seguindo. Aí depois veio o Arthur, depois veio a Valentina, e aí... Quantos anos tem o Matheus e o Arthur? Então, o Matheus tem 17, que é o mais velho. Ah. O Arthur tem 14. É uma diferença de Escadinha. 2 em 2 anos. Aí depois a Nossa, Valentina uma 23. escadinha absurda. Dos três mais velhos são uma escada, né? De 2 dois em anos. dois. Agora, aí tem a Valentina de 13, depois aí veio o Bernardo de 7. E aí veio o Jay agora, que tem O 2 Jay anos. com 2. E veio pra fechar. E o negócio falou assim: chega, né? Chega! E o que mais chamou a atenção um no outro no início? No começo? Lá atrás? Lá atrás, o que você acha aí? Fala aí. Chamou a atenção. Já. Mas... Eu era muito. Eu sempre fui muito caseiro, né? Nunca fui muito rueiro, assim. Só que no começo do nosso namoro, pô, o pessoal me fala, pô, vamos lá, que ela vai estar lá. Meus irmãos do pagode, meus irmãos sempre foram do pagode, sempre gostaram de sair, de passear. E eu mais caseiro, falei, pô, eu vou um pouquinho, né? Até que ela vai estar lá, tá, essa coisa toda. Então a Fabiana sempre foi uma pessoa, assim, muito divertida, é muito alegre, onde ela tá, o pessoal, assim, via, quer dizer, eu via mais, assim, que ela, pô, caramba, que pessoa, assim, alegre, que pessoa, assim, pra frente, né? Sempre, nunca conseguia muito ver ela, assim, pra baixo. Falava, cara, isso é muito bom, porque, assim, você começa a ver os pontos, né, de qualidades também da pessoa, fala, pô, e aí, como eu era um pouco mais travado, pô, até meio que envergonhado, caseiro, meus irmãos saíam, eu falava, pô, caramba, eu gosto de pessoas assim, né? Que legal. Assim, a Fabiana me encantou, assim, não só na carisma dela, no chaveco dela, eu falo que é ela que me chavecou, viu? Esse negócio de a gente pegar e chavecar, não, eu tava quietinho, né? Meu pai que fala, você tava quietinho na sua, filho, em casa. Ela que veio te chavecar. Seu pai é cantor, não é? Seu pai é cantor, não é? Meu pai é. É o Netinho de Paula? Isso. Paula. Isso. Eu vi uma foto dele, aí eu fui ver no Instagram de vocês, aí eu fui ver, eu falei, nossa, que legal. Então que legal. Meu pai pega e fala, você que levou meu filho embora de casa. Eu endireitei, na verdade, que aí ele ficou mais no pagode, tá vendo? Ficou em casa. É verdade. E em você, o que ele mais chamou a atenção? Então, assim, o Jackson sempre foi uma pessoa muito quieta, ele sempre foi isso, mas eu sabia, assim, parecia que algo que eu tinha dentro de mim, porque eu sempre fui muito fiel, assim, a Deus, sabe? Aquilo que eu sabia que tinha algum propósito na minha vida. E eu sempre fui muito determinada nas coisas que eu quero. E eu sabia que eu precisava de uma pessoa que realmente me escutasse, me entendesse. Eu acho que ele fazia muito isso, esse papel. E aí eu falava, cara, eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo pai, porque ele vai ser uma pessoa que vai, sabe, entender os filhos, vai escutar um pouco mais, porque muitas vezes aquele pai querer, eu acredito, para mim, se fosse muito agitado, tivesse, não ia conseguir ter uma família estruturada. Assim. Não ia dar. Eu tive isso, né, na minha vida. Meu pai, por exemplo, também era casado com a minha mãe, mas a minha mãe fala assim que ela só se separou do meu pai porque o meu pai veio falecer, porque senão estaria junto até hoje. Então eu tinha uma estrutura familiar muito forte dentro da minha casa. Que legal. Então eu sempre pensava nisso. Então, e dizem que acontece muito isso. A mulher, quando ela procura homem, justamente ela começa a olhar se tem a ver com o pai dela. A mulher, né? Tipo assim, sabe, será que ele vai ter a mesma coisa que mim? Eu acho muito isso, eu acredito muito nisso. E aí foi isso que eu falei assim, cara, eu acho que vai dar certo. Se não dá, a gente vai fazer dar. Eu tinha feito uma pergunta, mas talvez você já tenha respondido. Qual foi o maior desafio do começo da vida a dois? Será que foi toda essa história do seu pai? Não, eu acho que assim, a parte mais difícil foi porque, assim, como você ia falar, né? O Jackson tinha uma vida muito diferente da minha. O meu pai trabalhava com moda, roupa, essa parte de moda, assim. E a família do Jackson era da música, né? Então, era um desafio. Porque eu saía, era noite, menina, saía aquela coisa, mas eu não vivia o que eles viviam, porque era muito mais intenso, né? Então, eu acho que o desafio para nós, muito grande, era aquilo. Para mim, por exemplo, né? Putz, à noite, ele vai estar na noite, então você não tem os ciúmes, isso é um desafio. E no começo não era fácil, porque assim, eu sempre fui muito ciumenta, então foi um desafio eu aprender a mudar isso, sabe? E hoje, como que é essa questão de ciúmes? Então, a gente nossa, parece que é outra pessoa, eu falo que é outro casal, sabe? De É um verdade, eu acho aprendizado. que o tempo, os filhos, isso fez mudar muito. Amadurece, né?
Amadurece, exatamente. Tipo assim, a gente mudou muito, né? Hoje, eu falo que é confiança. Aprender a confiar foi a base de tudo. Todo um exemplo, não só da parte dela, um pouco dos ciúmes, da minha parte também, isso aí mudou, né? Então, a gente foi pegando assim, aprendendo a confiar, né? Uhum. Eu acho que e o mais legal, acho que toda vez que a gente conversava, as nossas ideias sempre bateu, a minha da Fabiana. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, depois de um tempo, eu falava, pô, cara, o que eu vou fazer no pagode? Que é interesse. Isso não me agrega em nada. Era mais aquela não coisa que a gente não vá, né? Sim, mas era mais aquela coisa de, pô, que legal. Mas não sai sozinho, por exemplo, hoje. Não. Assim, isso mudou. O que mais mudou, eu acredito, não é não ir, porque a gente ama. Pagode, a gente ama estar com a nossa família, por exemplo, porque a gente sempre que pode, a gente vai estar. Mas hoje, por exemplo, não existe eu sair sozinho ou ele sair sozinho. Isso não existe. Estão juntos. Sai, claro, existe aquele momento, você vai sair para trabalhar ou para conhecer alguém ou amiga, aquela coisa, mas não a gente sair para badalação sozinhos, cada um do lado. Isso não existe entre a gente. Tem mais de 5 anos já que a gente nem entendeu? 5, vou te falar, fica mais difícil. Às vezes o pagode acaba acontecendo e sendo uma festa no aniversário da casa do meu pai. Aí a gente tá curtindo o pagode. E aí ele canta. Oi? Ele que canta. Ele acaba fazendo um pagode lá, meus irmãos também, a gente faz uma bagunça. Que legal. Eu quero fazer umas perguntas para você, Jackson. Vamos lá. Você, como homem negro e pai, você já enfrentou olhares ou comentários por estar em um relacionamento interracial? Ah, cara, ixi, já muito, né? Como que é? Teve um ato assim até bastante, eu digo, forte e que nós passamos faz um tempinho, que foi um exemplo, nós moramos 3 anos nos Estados Unidos e nós moramos num bairro lá no Metroeste e o nosso vizinho ele era totalmente negro, americano. Sei. Raiz mesmo, né? Parece que é até filme. Um certo dia, meus filhos estavam brincando em casa. E aí, na verdade, a minha esposa que foi que me contou isso. E aí, na verdade, ele bateu lá, falando, pô, tá fazendo muito barulho, isso aqui, falando com a minha esposa. Ela também não tá entendendo muita coisa em inglês. Meu filho já sabia um pouco. Ele falou, pô, assim que seu pai chegar, você me dá um apelido em casa pra gente conversar. Cheguei, porque ele estava trabalhando. Quando ele me viu, ele se assustou. E falou, acho que o pensamento dele era meio que assim, como é que pode um negrão, você está com uma branca? Né? E a gente aqui, todo o bairro assim, era muito assim de negros, né? Então ele viu assim e falou, porque não é muito assim, meio que comum até eles verem isso, né? E eles nem falavam comigo. Eles nem falavam com ela. Não falavam de jeito nenhum com ela. Não falava, nem conversa. Nem conversa. Mas já teve outros pontos no caso de... no Brasil. No Brasil muito, né? Agora há pouco a gente foi na Decathlon, né? E a gente foi escolher a touca pro meu filho fazer natação, óculos, aquilo tudo. E aí a minha esposa, a gente tá escolhendo lá, o rapaz segurança negro, pegou e estavam meio que seguindo, né? Pra mim, eu falei, acho que ele tá fazendo a ronda dele aqui, a minha esposa falou, ele tá seguindo. E aí a gente sabe. Tá seguindo. Eu falei, não, amor, ele tá... Eu sou muito desencanado com isso. Ela que percebe mais as coisas, sou totalmente desencanado. Porque a gente sabe que ainda assim, existe esse... O Brasil ainda é triste. O Brasil não é nem só no Brasil, mas acho que é no mundo, mas assim, é muito ainda triste saber que existem pessoas nesse nível. É um preconceito que são estrutural. racistas, pessoas que não entendem. E assim... Eu vi uma frase essa semana que é justamente isso que eu penso. Pessoas, eu peço que muitas pessoas que são brancas, assim como eu sou branca, que as pessoas eduquem seus filhos para eles não... Porque a criança, ela não nasce racista. Ela vira racista. Isso, eu ia entrar agora nisso. Então assim, o que eu peço até para os pais, de verdade, ensine seus filhos a não ser racista. Porque até eu vi uma frase justamente essa semana assim, porque eu tô ensinando meu filho para combater vocês, tipo assim, sabe, os racistas. Sim. Então, assim, nós estamos preparados para isso. Sim. Eu quero ensiná-los, porque assim, ainda existe muito isso, e a gente sofre, porque as crianças, elas nascem puras, né? Mas de alguma forma existe esse preconceito. Então, existe igual. E a gente tá falando num bairro que a gente vive hoje, mora, Alphaville, que tem muito isso. Que é por a classe social, é o que você é. Então, assim,
Eu moro aqui, eu já também, né? Assim, eu tinha 15 anos de idade quando eu vim morar em Alphaville. Eu já tenho 43. E existe isso há anos, então, assim, preconceito. E a gente espera que tudo um dia possa, assim, acabar, eu sei que não vai, mas pelo menos diminuir, né? Sim, e tá nas nossas mãos, né? E tá nas nossas mãos, exatamente. Fazer a diferença. Fazer a diferença em relação aos nossos filhos, tudo isso eu ensino muito nas crianças, com todo tipo de preconceito, porque pode ser eles o alvo do preconceito. Sim, exatamente. Né? Ninguém é. Todo mundo é suscetível a isso, normal. Então, eles tendo essa visão, essa amplitude de pensamento, que todos são iguais, isso diminui muito. Inclusive, eu estou abrindo uma clínica aqui em Alphaville, ali no Alpha Square. Ah, eu vi lá que você estava postando, eu vi, muito legal. E os camaleões fala exatamente isso. Eu peguei todos os tons de pele do mundo e misturei no mesmo camaleão. Tem todos os tons de pele do ser humano, sabe? Legal. Eu quero trabalhar isso na criança, eu já trabalho isso nos meus filhos. E acho que, assim, somos todos iguais, né? Eu faço um trabalho voluntário numa entidade em Santana de Parnaíba que atende pessoas com autismo, síndrome de Down e paralisia infantil. Se vocês vissem como é e como é a realidade das pessoas que são carentes, e além de carentes, têm essa fragilidade, preconceito, tudo se torna tão longe da nossa vivência. Sim. Porque a gente lida com com a realidade mesmo das pessoas, do ser humano, sabe? Exatamente. Então, e é isso que eu passo sempre para os meus filhos. E hoje tem muito, eu vejo assim, que tem muito... A classe social, ela tem uma questão de, tipo, o dinheiro hoje, as pessoas acham que elas compram tudo, né? E não é muito bem assim as coisas, porque eu falo assim, caráter, isso não tem preço, a pessoa conviver com outros, respeitar, saber até onde você pode ir ou não. E aí tem muitas pessoas que acontece isso, eu tenho dinheiro, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? E como que vocês conversam com os filhos de vocês sobre diversidade racial, identidade? A Valentina, que é menina, eu tento muito conversar muito com ela sobre isso. Os meninos, o Jackson acaba conversando. Hoje a gente busca muito mostrar, igual o Jackson pega eles. A gente gosta muito de assim, sexta-feira à noite, o que a gente vai fazer? Se reunir todo mundo e vamos fazer um filme aqui, alguma coisa. Então, a gente sempre vai buscar algo, um filme, alguma coisa que eles possam assistir sobre o racismo. Por exemplo, porque isso vai fazer com que eles aprendam e eles vão ficar mais fortes para poder entender ou se defender. Para quando chegar alguma coisa que não Exatamente, de eles forma poderem alguma se culpa defender. deles. Até porque... E aí, por exemplo, o Jackson, assim, ele conversa muito com eles. Aí a gente também tem a nossa... Por exemplo, a gente tem o meu sogro, que auxilia muito eles nisso. E, né? Aí tenho meus cunhados também. Então, assim, a minha cunhada fala muito com a Valentina, porque ela tem essa experiência de saber o que é o racismo, para ela poder explicar melhor para ela. Então, assim, a gente costuma assistir filmes, buscar informações, passar muito para eles aquilo que eles têm que saber se defender. E seu pai, querendo ou não, acaba sendo uma grande referência nisso, né? Com certeza, com certeza. Ele acaba até, eu falo para as crianças assim, ele é uma pessoa que é uma referência, Uma né? referência. Ele já fez muito. Meu pai tem um projeto, um programa social também, que ele pega muito nessas questões todas. Então, não só do racismo, quanto assim, a pessoa da onde nós viemos, né? Da periferia, de Carapicuíba, enfim. Eu falo para eles assim, gente, assim, o seu, assim, até questão de. Ele já participou de muitos eventos de prêmios, né? Consciência Negra, enfim, já. O programa dele também, que ele já fez muito na televisão, já buscava muito isso, né? Esses assuntos, essas pautas. Eu falo, pô, o seu vô, assim, é uma referência e vocês podem sentar, conversar com ele, explicar, é isso aqui, aquilo, né? Então, a gente, como minha esposa falou, a gente acaba, assim, até quando a gente vai no almoço de domingo, no meu pai, a gente acaba conversando também, passando para ele, né? Acaba sendo um exemplo de vida, de força e superação, e passar por cima das adversidades da vida. E, claro, a adversidade da vida todos temos, independente de tudo. Mas eu acredito que a parte racial não pode ser levada em consideração. Então, todos têm que ser iguais, bem tratados e tudo. Não é porque uma pessoa tem
uma raça diferente da minha que tem que ser maltratada ou subjugada. Pelo contrário, vocês têm um mesmo direito, têm a Verdade, mesma visão e tudo. Então eu enxergo muito assim. Legal, muito bom. verdade. E o que vocês querem que os seus filhos aprendam e levem com esse legado? Pode citar você e o seu pai. Tipo, com esse legado todo de representatividade e tudo. O que vocês querem que eles Eu, sintam? assim, a gente conversa muito sobre isso e eu falo, a gente sempre passa isso para as crianças, que eles possam passar para as pessoas isso e mostrar, porque é um legado, né? Eu falo assim, que veio do meu sogro, do bisavô, e aí eles vão passando esse legado e entender que olha para onde eles chegaram, sabe? Olha tudo que vocês têm pela frente. Então, assim, mostrar para as pessoas que o que eles são, quem eles são e que onde eles vão se tornar. Então, esse é o que a gente mais preza hoje, é passar para eles que eles têm referência. Legal, legal. E que eles podem também, né? Assim, através dos sonhos deles, cara, eles podem chegar onde eles quiserem. Eles têm assim, Não tem limite. eles têm, sem limite, com certeza. Até a gente pega e fala para eles, fala, gente, vocês, a gente tá aqui para, assim, sempre apoiamos, Sim. né? Então, nas suas escolhas, o que vocês quiserem fazer, o que vocês forem fazer, então. E eu falo para Fabiana que a gente até nessas questões a gente fala para ela, a gente todos esses detalhes são passados porque assim vocês vão enfrentar e coisas lá no mundo, né? Daqui a pouco vocês vão ter que voar sozinhos, né? O quanto a gente puder passar, acho que de todas essas informações, ensinamento, não só nosso, como do meu irmão, até falo para minha esposa, tem bastante gente na família para aprender alguma coisa, né? Ou com o tio, com a tia, com o vô, com a avó, né? Com o bisa, então eu falo pra gente, é muita gente. Então eu falei, gente, vocês são assim, são amados, vocês são assim pessoas que educadas, que nós passamos muito essa questão de educação para vocês. Então, vocês não precisam ter medo não, assim, de enfrentar o mundo, né? Então, vão, que a gente vai estar sempre aqui apoiando, né? Eu falo uma frase para os meus filhos, e até na internet às vezes eu falo, que os filhos são criados para o mundo, mas não necessariamente precisam ser criados pelo mundo. Isso. Então a base está na gente. Nos nossos Exatamente. ensinamentos, no nosso acolhimento, na nossa educação, que para quando chegar no mundo, saber Tá mais como lidar preparado, com as né? adversidades da vida, porque é só Exatamente. pancada. A gente adulto sabe, é só pancada, né? É verdade. Quanto mais estruturada nossa educação, nossa família, é melhor, com certeza. Exatamente. E vamos falar um pouquinho agora das crianças. Como que é a rotina de vocês com 5 filhos? É uma loucura. Eu tenho 3 e já é. Eu vou te falar, é uma loucura. E o Bernardo falou uma coisa que é que a gente fala muito. Hoje, como a gente é influenciadores, né? Muita gente pergunta assim, inclusive foi um dos motivos de a gente se tornar influenciador, que eu falo que as pessoas perguntavam, como é que vocês fazem tudo É uma isso? referência. Porque é uma loucura. E é uma empresa, literalmente uma empresa. Uma linha de produção. É uma produção. Então quando a gente vai fazer as coisas, a gente vai pensando já assim, como fazer para poder ser rápido, sabe? Sim, então, vai estudar quem estuda de manhã. Então tem 3 de manhã e 2 à tarde. Não teve como fazer diferente. Tudo bem. Então, se não dá para ser diferente, como que a gente vai se adaptar? Então a gente é uma empresa. Tudo tem regra. Então, é o que eu falo. Se a pessoa fala assim, preciso fazer alguma coisa amanhã. Impossível, porque já tem uma programação. Programação. É uma programação, literalmente uma empresa que funciona muito bem, né? Demorou para poder ajeitar. E claro que nunca é 100%, né? Sempre vai ter coisas que a gente vai aprendendo, como encaixar cada... A gente acaba encaixando, é como na vida, né? Acaba acostumando, né, a rotina, porque precisa ter rotina, né? É. Alguns anos atrás eu tinha também uma linha de produção. Por exemplo, quando a gente chegava tarde em casa, um abria a porta para as cachorras não latirem, aí fazia as cachorras ficarem quietas, o outro descia com o colo, punha na cama, fechava a porta, aí abria o outro para o outro pegar o outro filho, levar. Era assim, uma linha de produção que funcionava. Aí agora sozinho é um Deus nos acuda, porque É um desafio novo, né? Fazer isso sozinho, dou conta, faço da mesma forma, mas tem que ser mais pensado, sabe? Então, tem que sacrificar no aspecto de acordar, por exemplo, o Henrique já tá grande, já tem 9 anos, então, por exemplo, se vem os 3 dormindo,
Eu consigo 2, o B Mas e o Guigui. O Henrique já era, tem que subir, tudo a pé, então acorda. não, e eles vão ficando maior com o decorrer do tempo, o que a gente aprendeu é que, e é muito isso. Então, às vezes, muitas pessoas falam, poxa, eu tenho um filho, dá mais trabalho que dê 5, eu acho, porque quando você tem mais de um, acaba ajudando o outro. Isso é muito gostoso, até é gostoso viver isso, um ajuda o outro. Então, eles começam um a ajudar o outro e fica mais fácil, você vai crescendo. Então, conforme eles vão crescendo, vai dando uma ajuda, vai melhorando. Porque Sim. quando é pequenininho, ele requer muito mais trabalho. Eu tenho um pensamento que vocês podem divergir, tá? Super. Eu tenho um pensamento que com 3 filhos, eu preciso trabalhar a individualidade deles. Quando falam assim, é bom que coloca tudo na mesma sacola e cria tudo junto. Eu concordo em partes, porque dá para criar rotina todo mundo junto. Mas eu acredito que cada um precisa da sua individualidade, Atenção, do seu sim. momento. Vocês concordam ou como que é aí? Inclusive, a gente tem muito isso, por exemplo, de vez em quando a gente faz muito isso. Hoje já você pega um e sai para conversar e para bater papo, enfim, para ver o que tá acontecendo e tal. Porque não é todo momento que você consegue fazer isso, mas você Sim. tem que tentar fazer pelo menos cada vez um pouco. Então, por exemplo, às vezes eu falo, vamos no shopping comigo, quem quer ir? Não, então hoje eu escolho, hoje eu quero levar você. Aí naquele que a gente vai conversando, senão. Então, muitas vezes eu saio só com um. Porque Legal. naquele momento eu preciso conversar com aquele, eu preciso entender. Igual o Matheus mais velho, com 17, está na fase agora da faculdade. Então nós estamos tratando ele já com o outro. Outras coisas, prisma, exatamente, né? é outras conversas, a conversa é outra, entender o que ele tá passando, porque é uma fase difícil também, porque os adolescentes, eu falo que tem várias fases, a gente tem todas as fases. Tem todas. A gente tem todas, para entender, desde o bebê, que é uma atenção de pai e mãe mesmo, que é você fazer para ele, e os outros, o B, por exemplo, já tá numa fase que não faz, ele quer fazer as coisas sozinho, porque acontece isso com o 7, eles já querem achar que eles têm autonomia. Aí você pega o Arthur e a Valentina que estão saindo da adolescência, querendo entrar, sabe, pro mundo de adulto, que não é ainda. E o Matheus, que já é, bem dizer, um adulto, né? Porque 17 já tá virando um adulto. Sim, já é. Então a gente trata cada com a sua idade diferente. A gente não tem como, assim. Eu falo que a linha de produção nossa é quando vamos supor. É comida, é uma linha de produção. É a rotina. Da rotina não tem exatamente. como não ser linha de produção, na verdade. Vai tomar, vamos supor, os menores, vai tomar banho. Então, a Tom já separei as roupas deles, automaticamente já deixa separado os dois juntos. Então, você já sabe que isso é uma rotina. Agora, para cada um, é um cuidado diferente. Legal. Não tem jeito. E já teve alguma situação engraçada ou caótica que viralizou ou poderia virar meme? Ai, meu, tem assim, é que cada um tem um jeito diferente. Por exemplo, o Bernardo, ele é muito engraçado. Eu ia falar dele. Ele é muito engraçado. Assim, o Bernardo, ele é surreal de engraçado. E quando o Bernardo era até menor, era o Arthur. E eles se parecem muito a personalidade deles dois. E ele é muito engraçado. Então, cada hora é uma novidade nova. Assim. Então, cada hora a gente dá risada com ele alguma coisa. Ele é muito engraçado. Mas a gente já passou vários, assim, até junto mesmo, né? Com criança, aquele monte de jeito. As pessoas olham, tem horas. A gente passava e falava, mas é tudo seu? Não, e a pergunta pior era assim. A pergunta é, mas os 5 são do mesmo pai? São do mesmo pai. Então a gente já passou várias coisas engraçadas, assim. Depois a gente dá até risada. Você fala, ai, que legal. Bom, eu antecipei a pergunta, como vocês equilibram a tensão entre todos sem deixar ninguém se sentir de lado, você já respondeu. E o que mudou com a chegada do bebê, o Jay e Luca? Então, assim, a gente passou várias fases deles, né? Desde o Matheus, depois veio o Arthur, aí com a chegada do Arthur, como foi. É muito engraçado, porque um sempre acolheu o outro. Isso é muito legal. Eu acho que a gente nunca passou esse coisa deles de ciúmes, né? Assim, não tem essa coisa deles acaba ajudando o outro. E agora com a chegada do dia, que foi o último, foi muito isso que a gente viveu. Porque eles parecem que eles querem ser como se fosse o pai dele, os mais velhos. A mãe, a Valentina quer se cuidar dele como se fosse uma mãe dele. Aí você começa a ver que até o Bernardo de 7, deixa que eu cuido, ele fala. Mãe, não se preocupa, que eu tô olhando ele, viu? Então, assim, você começa a ver o quanto eles E ele sempre fala assim, desde o mais velho, tá? Eu não sei se isso eles conseguiram ver nós, né? Mas eles sempre acolheram o outro, ajudou sempre o outro, e um se preocupou sempre com o outro. Muito compreensível. Pra você ter uma ideia, assim, igual eu falo que. E tem sempre. Eles sim, sempre tem um que você fala assim, cara, esse daí é o coração da família, que é o Arthur. O Arthur é um coração assim. Ele é gigante. Ele é aquele que, vamos supor, você falar pra ele assim, Arthur, vem aqui que ele tá te convidando pra uma festa. Aí ele vai chegar e falar assim, posso levar um docinho pro meu irmão? E muito prestativo também, né?
Que legal. Muito, muito prestativo. Sempre assim, nos perguntando, pai, assim, precisa do quê? Precisa de ajuda, precisa... Sabe? Agora ele deu uma acalmada, né? Antigamente era tanto. Ele Tava incomodado. eu tô com sede, daqui a pouco eu vou tomar um copo de água. Ele já vinha com um copo de água. Já. Olha que legal, que prestativo. A gente falava, ele tinha um coração enorme, enorme. Aí ele vai falar, Arthur, mas por exemplo. E aí ele, assim, não é que ele queria se intrometer nas coisas, mas ele queria ajudar. Ele queria ajudar, agradar de alguma forma. Isso, agradar. Então a gente pega e fala, filho, não tem que ser sempre assim, porque às vezes. São personalidades diferentes. Isso aí também é Talvez ele enxergava a necessidade também e ele via o alcance dele, que ele poderia isso mesmo. proporcionar. Cada um tem uma personalidade totalmente diferente do outro. Por isso que, assim, às vezes as pessoas acham que, foi criada do mesmo jeito, mas as personalidades são. Cada um tem a sua. Muda muito, né? Personalidades são as qualidades, né? Cada um tem um. Quem que é o mais extrovertido? Então, o Bernardo. Bernardo. O Bernardo é aquele que, se você quiser dar ideia com ele. E o mais tímido? O mais tímido? O mais tímido, o Matheus. Acho que é o Matheus, Certeza, o mais velho. O Matheus, ele é uma pessoa muito centrada naquilo que ele faz. Quieto, né? E é aquele que tudo que você perguntar pra ele, ele sabe. Ele não vai falar pra você, mas ele sabe. Então, se você perguntar, ele sempre vai vir com a resposta. Ele nunca vai deixar você sem resposta. Olha só. Mas ele é aquele que quer ensinar pros irmãos aquilo que é certo. Ele é muito correto. O Matheus é aquele que... Ele é tudo assim, ó. Ele quer ser o quê? Fazer o quê de faculdade? Tem. Eu indicaria isso. Se meus filhos hoje em dia perguntassem, claro, eles vão poder escolher o que quiser, mas se eles perguntassem, eu falaria alguma coisa relacionada à tecnologia, com certeza. Ele gosta. Por exemplo, quando a gente precisa editar alguma coisa, ele que quer fazer, ele que faz, ele que vem, ele que faz. Ele que ajuda. Então ele tá bem numa fase que, assim, é a personalidade dele. Então cada um tem a sua personalidade. Eu falo que menina, igual a Valentina, por exemplo, por ela ser a única menina, acaba sendo aquela mãezona, né, de todos eles. De acabar querendo cuidar. Acaba sendo, sem querer ela acaba sendo. Porque é aquela que qualquer coisa, tipo, fora do lugar, ela já vai te chamar atenção. É muito mulher e menina. Tipo assim, você vê que ela já é... A personalidade dela mesmo é literalmente uma mãe que vai ser desse jeito. Ela já fica olhando porque é a referência dela, né? Ela já falou que quer ter bastante filho também? Não. Não fala. Nem pensa. E é uma coisa muito interessante, assim, ó. Você tocou nesse assunto e eu acho que é uma coisa muito legal. Assim. Eu sempre pensando... Eu não, sozinha não, né? Jackson junto com a gente sempre pensou nisso. Os filhos, eles... Tudo tem a sua hora e o seu momento, sabe? Então a gente sempre tentou passar isso pra eles. Aí tem gente até que fala, pô, o Matheus tem 17, ainda não namora, tal, tipo... Já ficou com algumas meninas, que a gente sabe, porque ele sempre conversa muito com a gente é super aberto pra conversar, mas ele nunca namorou, assim, de, tipo, trazer menina em casa, nem nada disso. Até porque a gente sempre, assim, orientou ele, né? Não é uma escolha, é a escolha dele. Mas a gente sempre orientou que tudo tem sua fase certa, a sua hora certa. Então, chegou o momento igual agora dele, de estudo. E a gente explica pra ele que quando você se apaixona por alguém, acaba atrapalhando o seu futuro. Tira o foco. Tira o foco. Então, hoje o Matheus, você pergunta pra ele, você não vai... Aí, às vezes, até a gente brincou, filho, você não vai namorar, vai ficar encalhado. A gente fala, não, eu não quero agora. Então, assim... A gente fala que eles não precisam ter pressa pra fazer, assim... Tanta coisa que, assim, na idade deles que acaba vindo mesmo. É festa, é balada, isso aqui. Tem um mês, você vai ter. Sabe? Querer descobrir tudo ao mesmo tempo. Ainda mais nós, agora com as nossas idades, vendo pra trás, a gente vê, né? Pra que tanta pressa? Espera mais um pouco. E hoje, mudou muito, né? A gente estava conversando sobre isso. Antigamente, era outra história. Você sair, tanto que pra você assim ter uma ideia, hoje, até hoje, meus filhos, todos da nossos, né? O Matheus, o Arthur, que são os mais velhos, eles não falam assim, mãe, tô indo ali. De jeito nenhum. O pai, tô indo ali, né? Pai, eu posso ir em tal lugar? E muitas vezes, assim, dá, legal, pode ir. E muitas vezes também não pode, não dá e não vai. Então, mãe, mas igual esses dias mesmo, o Arthur foi para um churrasco de amigos da escola, depois da escola. Arthur, então como que vai ser? Mãe, depois da escola a gente vai assim, assim, assado. Aí ele saiu e foi direto da escola. E aí eu mandando mensagem, ligando pra ele, mãe, você tá me ligando? Sim, eu preciso saber aonde que é, que horas que não sei o que, né? Aí ele na hora atende, já que eu tenho que falar tudo. Então ele não tem nem vergonha de, tipo assim, tem que atender à frente dos meus amigos. Não temos isso. No mundo de hoje, isso não é excesso de zelo. Verdade. No mundo de hoje não. E funciona muito bem pra nós, sabe? Tipo, tem assim, que funcionar, é isso. Funciona, eles super respeitam e assim, eu falo, isso é o que eu quero que eles passem, é um legado pros filhos deles. Tudo tem a sua hora.
Se deu certo lá na frente ou não, o futuro deles, né, daquilo que eles querem, eles vão descobrir depois. Mas pelo menos assim, o que nós, como os pais, conseguimos passar. Você sabe que há um mês atrás, o Henrique, que é o maior de 9 anos, começou a me pedir para jogar Roblox, né? E eu, não vai jogar, não vai jogar. Tem conteúdo ali que não é para sua idade, tem interações que não são para sua idade e tudo. Aí, eu pensando melhor, eu falei, Rick, Guigui, eu vou liberar o Roblox. Só que a partir de uma configuração. Eu vou configurar para vocês e vou liberar alguns jogos. E aí eu cheguei à conclusão que depois que eu desativei chat, áudio, deixei na tela do videogame só alguns jogos específicos, eu cheguei à conclusão que não tinha problema. Por quê? Porque se eles não jogarem aqui, ficarem naquela curiosidade, todos eles vão jogar lá fora. Pode não ser agora que está debaixo das nossas asas, mas isso pega exemplo para bebida, para drogas, para sexo, para muitas informações, tudo que o mundo tem todo esse conteúdo, né? Drogas e tudo mais. E se a gente não explica, se a gente não deixa algo natural aqui dentro de casa, é lá fora que eles vão descobrir essas respostas. Então ontem, coincidentemente ontem, foi o primeiro dia que eles jogaram. E aí eu até filmei eles berrando, parecia um final de campeonato de videogame. Tipo, vai, faz assim, faz assim. E é um jogo besta, que você pega o boneco, põe numa plataforma e vai rodando dinheiro, aí você coleta esse dinheiro para comprar outro boneco. É isso o jogo. Mas para eles, todo mundo tá jogando. Aquilo lá é um chamado de liberdade que eles estavam precisando, porque o amiguinho fala Roblox, Roblox, Roblox. O outro amigo começa a falar os personagens, tralareiro, tralalá, capuchinha, sei lá o quê. Esse tipo de conteúdo, eu também não deixo ver, que são os brainrots, mas a ideia de discussão sobre eles eu achei muito interessante, porque deixa algo comum. Que quando chamar a atenção deles, eles vão falar, eu já vi lá na casa do papai. Não, e é uma coisa que, assim, é aquilo que a gente conversou lá atrás, assim, no começo, né? É algo que eles são puros. Eles não vêem na maldade. Então, a gente vai explicar o que é certo e o que é errado. E quem vai fazer a escolha não é agora, mas lá na frente são eles. E a gente tem. A nossa função de pais é passar para eles o que, isso aqui não é legal. Por exemplo, o Bernardo, ele joga. Todos eles, assim, acabam jogando, mas, assim, sempre a gente tá olhando. E se eu não olho, olha que engraçado. E se o Jackson tá olhando, o irmão vai olhar. Olha que legal. E você vai ver que vai acontecer isso com o seu mais velho. Por quê? Porque ele vai começar a ver o outro irmão e falar assim, isso aí não é legal. Olha, isso aí, é isso aí. É muito legal. E qual que foi o vídeo ou post que mais viralizou de vocês até hoje? Tem algum, assim, que foi uau? Mais, assim, algum conteúdo? A gente fez muito... Quando começou depois da pandemia, porque a gente começou na pandemia, né? E depois que veio a pandemia, assim, a gente começou a fazer muita... Como a gente tava em casa, aquela coisa, a gente começou a fazer muita dança. E todo mundo gostava. Tanto que é uma coisa que a gente quer voltar a fazer. Foi uma coisa que todo mundo gostava. Falava, cara, o que é legal é que todo mundo participa. Todo mundo participa. Então, quando a gente fazia uma dança legal, as pessoas falavam, putz, é muito legal, porque todos participam, desde o pequeno, que era o Bernardo, que não tinha o Jay ainda, até o Matheus. E até hoje é assim, se a gente falar assim, né, vamos gravar, então eles gostam, é uma coisa que eles gostam, não é uma coisa assim, ai mãe, eu não gosto, ou tipo, tem aqui que você quer fazer, não, eles gostam. Natural. Então, se eu falar assim, vamos gravar uma dança, que eles ajudam a escolher a música e querem, não, vamos fazer assim. Então, todo mundo participa, isso que é legal, moço. Imagina o Jay dançando, que bonitinho. Todo mundo. Não, o Jay é muito super comunicativo, né? E qual que é o tipo de mensagem que vocês mais recebem dos seguidores? Então, eu sempre comecei, eu que via os directs sempre, né? E eu sempre falava, nossa, olha isso, que legal, tal. E muitas vezes, eu não sei se você viu, por exemplo, quando eu de manhã, eu sempre coloco, né, converso com as pessoas assim, muito bom dia, né? E aí eu falo, bora pra cima. E muitas pessoas mandavam mensagem, nossa, você salvou meu dia porque eu tava tão desanimada. E a gente recebeu uma mensagem uma vez que me marcou demais. Onde a mulher me manda uma mensagem dizendo, cara, eu tô assim, tão deprimida na minha vida, eu não tenho vontade de levantar. E você muda a minha vida. Quando eu assisto os seus stories, eu juro, parece que você tem uma energia tão boa, parece que você tem um negócio. E eu vou sair dessa depressão. Eu falei, sai disso. Você não precisa ficar nisso, você tem filho. Aí eu comecei a perguntar se ela tinha filho. Ela falou, tem. Você acha que o seu filho é a sua maior alegria? Deus te deu um filho. Sim. Você tem que levantar, você tem que... Então, isso foi a coisa que mais marcou. Eu acho que pra gente... Sabe, isso que a gente recebe é alegria, sabe? As pessoas, elas falam assim,
Eu vejo, sinto vocês uma família leve, é uma coisa que eu não sei explicar. Acho que passar isso para as pessoas cara, é tão bom, tão satisfatório que a gente assim pensa assim, a gente está no caminho certo, sabe? Isso. Eu acho que é claro que a gente a gente não consegue, como ela falou assim, de algumas famílias até resgatar a autoestima. Eu sei que assim, um pouquinho que a gente vai atingir. alguém a gente vai atingir, e eu acho que isso aí já é muito bom pra gente, né? Acho que E passar as mensagens, né, que a gente recebe. mensagem, acho que muito de, tipo, passar, família, né? Muito de As pessoas família. falam, cara, é surreal, eu tenho um, não consigo. Como que você Isso, consegue? eu recebo bastante mensagem assim. Eu falo que é o grão de mostarda diário. O grão de mostarda que a gente plante diariamente, um dia pode dar resultado. E mesmo que não dê, para alguém você fez a diferença naquele dia. E exatamente assim, o que eu sinto muito, e é um das coisas que a gente tem aí pela frente ainda, mas é uma das coisas que eu sempre penso é assim, muitas mães, e o Jacques fala como pai também, né? Como muitos Verdade. pais se sentem assim, você também vai poder se sentir isso, mas eu como mãe, eu recebo muita mensagem de mães, ou eu encontro na rua, às vezes as mães falam comigo, falam, cara, eu não tenho tempo pra mim, eu não consigo ter tempo, eu não consigo fazer nada. Os pais não conseguem. Eu falo, gente, tudo tem jeito. O tempo, quem define somos nós. Tudo é diálogo, tudo é acerto. Eu acho que é porque, o exemplo, eu até conversando esses dias com a Fabiana, eu falei, Fabiana, eu acho que muitas famílias, a gente, tanto o pai quanto a mãe, ou os irmãos, assim, a gente tá tão assim corrido com o trabalho, tão corrido com a vida, com o mundo, com assim, notícias. E, cara, a gente Do principal. do principal, de assim, de estar junto, de falar, pô, vamos sentar aqui, vamos jogar alguma coisa? Isso é a Pô, essência. É vamos, sei sentar lá, no vamos andar de chão. bicicleta hoje, vamos planejar, sei lá, nossa viagem. E eu acho que, assim, o trabalho, pra gente não pode ser, como é que fala? Refém do trabalho. De Né? tudo, né? De tudo, assim, das coisas. Acho Tem que uma coisa, né, que a gente tem que ser mais leve as coisas. Sempre Tudo falo é pra ela, tem que ser mais equilíbrio, né? leve. Tudo é E equilíbrio. assim, tem uma coisa, Gui, que a gente sempre passa para isso, que é um princípio, assim, da nossa família mesmo, que a gente passa. E é uma das coisas que a gente vai trabalhar daqui para frente com com as famílias em si, né? Eu falo que tem 3 pilares muito importantes. E as crianças estão crescendo com isso, que é Deus, família e depois seu trabalho. Se você inverter, dá ruim. É isso, é isso. Concordo, E é isso que, se todo mundo. concordo. Essa mensagem que a gente sempre fala assim para as famílias mesmo. Se É você isso. tem uma família, não deixa a família em segundo, terceiro plano. Valorize. Ela é segundo na sua vida. É Deus e depois É a sua isso. família. Se você não priorizar isso, não vai ficar legal. Concordo, concordo. Todos os sentidos. A bio de vocês fala em família, projeto de Deus, tudo. O que isso significa na prática para vocês? Então, é justamente isso que eu tava te falando agora. A A gente gente tem tá um sempre antes, né? O papo tá sempre antes das perguntas, então porque foi vai bem fluir, a gente congruente. vai ver. Mas é isso, a gente tem algo, inclusive assim, a gente vai fazer muitas gravações aqui pra frente, as pessoas vão poder muito ver isso, como é realmente o nosso dia a dia. Então, a gente tem algo que é algo que eu quero que eles levem para a vida inteira, sabe? Assim, de passar de geração por geração, a gente ora junto todos os dias. Isso faz a grande diferença, sabe? A gente faz isso, a gente senta junto num momento. Porque a gente já, como aquela rotina a gente sabe que funciona, entre 7 e 8, no máximo 9 horas, a gente consegue se reunir todo mundo. Então, é assim, ó, se não chegou às 7, vai fazer às 8. Se não foi às 8, vai fazer às 9. Mas não vai passar, exatamente. Então a gente ora junto e é muito legal o que a gente faz, porque a gente só não chega assim, vamos orar. Não. Eu que sempre conduzo isso, né? Que legal. Casa, e a gente pega o versículo da Bíblia, algo que a gente possa ler e discutir sobre. Então, e é muito legal porque cada um deles pode dar a opinião deles. Participam, né? Bastante. Então isso é legal porque eles conseguem interagir e isso eles vão fazer que eles queiram levar isso pra frente, sabe? Sim. Então E a eles gente pergunta, raciocinam, sim. o que você entendeu disso que a gente falou? Então eu tento passar, porque a Bíblia é difícil, né? O entendimento. Nem para todo mundo é tão fácil, mas eu leio, passo aquilo que seja de uma forma para eles mais fácil. Então a gente faz um pouco essa discussão sobre aquele assunto, e no final a gente fala assim, então vamos orar. Mas qual é o seu pedido de oração? Então cada um faz um pedido. Ah, que legal. E é muito legal. Acho que eu vou começar a fazer isso aqui em casa. Eu oro com eles bastante, todos os dias, mas eu vou começar a desenvolver o senso de discussão, assim, de E é muito legal, assim, interpretação. vai ver no nosso Instagram também, que a gente vai postar muito sobre isso agora.
para as pessoas, às vezes, porque é uma referência para as pessoas. E é muito que as pessoas não conseguem entender que é aquilo que eu te falei, é Deus, família. E aí a gente consegue colocar Deus no foco da nossa família. Muito bom. Se vocês pudessem dar um conselho para famílias que estão passando por momentos difíceis, qual seria? Então, eu acho que começar por esse papel que é o que a gente faz é um caminho correto. Porque, assim, é uma direção. Porque, ao mesmo tempo que Deus vai falar com cada um ali, porque eu falo, Deus, ele fala, não importa se é com a criança, se é com a adulta, ele vai levar alguma mensagem, né? Quando você lê a Bíblia junto com seus filhos, ele te mostra, de repente, aquilo que você está passando. Então, às vezes você está passando por uma situação tão difícil, mas aí seu filho vem, igual quando a gente faz pedido de oração, e seu filho vem e fala assim, eu queria orar pelo papai, ou pela mamãe, ou por alguém. E isso vai fazer você pensar, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu acho que começar por aí, esse é o meu maior, assim, conselho que eu posso dar. Comece por aí, porque aí Deus vai te dando a direção do que fazer, do que é correto, o que não é. Dá o passo que Deus coloca o chão, né? Como isso. Esse é o meu maior conselho, assim, se todo mundo começar a fazer, de repente Deus começa a direcionar, sabe? E o que cada filho já ensinou para vocês como pais? Cada Valen, igual eu falo, assim, a gente fala que o Arthur, né, a gente até começa por ele, porque a gente falou que para você, ele é o coração da família. Ele cada dia mais ensinou pra gente o amor ao próximo. E é muito legal isso, porque é amar de verdade, amar sem nada em troca. O Arthur, ele é isso. Então a gente aprendeu como pais. Literalmente, cara, a gente precisa se amar primeiro, porque como que a gente vai amar alguém? Então o Arthur, eu falo que ele veio justamente para isso, para nos ensinar a amar o próximo de uma tal forma, de uma tal maneira, assim, que eu fico às vezes olhando para ele e fico pensando, cara, a Bíblia diz que o Jesus amou as pessoas de uma tal maneira, né? E amar o próximo desse jeito. Será que era assim? Porque o amor dele é tão incondicional por pessoas. Eu falei, ele tinha que ensinar isso pra gente. Então a gente aprendeu a se amar mais justamente pelo meu Arthur. E acaba sendo genuíno, assim, né? Tipo, você vê... e acaba sendo assim, incomoda. Sabe aquilo que te incomoda? Grande, né? Parece que é grande. Então, uma criança tão pequena assim, um sentimento, uma emoção tão forte, né? E aí você vê assim, você fala, nossa, a gente aprendeu isso. Então aí com o Matheus, a gente aprendeu a ter mais calma. Porque eu sempre fui muito mais corrido. Eu já sempre fui um pouco mais tranquilo, né? Mas o Matheus, ele te passa uma paz. Ele tem cara de ser tranquilão. E ele te passa uma paz que a gente aprendeu assim, peraí. E a gente começa a refletir, né? A gente conversa junto e fala assim... calma, pai. Vamos desacelerar? Vamos olhar pro Matheus? E aí a gente fala, é verdade. Então, e eu tô aprendendo muito cada vez mais com ele, que eu tô aprendendo assim, a ter paciência pra fazer as coisas. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas não tem que ser pra agora. Mas tem coisas que não dá. E você precisa aprender a acelerar. Então o Matheus, ele passou isso e a gente aprendeu, né? Então você vai aprendendo. O B, por exemplo, ele nos ensina que, né, nunca desistir. O Bernardo é uma pessoa muito persistente. Persistente. Isso, assim, ele, quando ele quer algo, ele vai aprender sozinho, ele vai pesquisar, ele vai olhar, né? Ele vai fazer acontecer. Então isso faz com que a gente não desista. Muito bom. Muito legal. O Jay, por exemplo, eu falo assim, o Jay, ele já tá ensinando, né? Porque o Jay também, ele tem uma personalidade forte e ao mesmo tempo você vê que ele é muito comunicativo. Então ele ensina a gente que também assim, vocês têm que se comunicar, senão vocês não chegam em nenhum lugar. Sim. A Valentina mais sonhadora, né? A Valentina, ela não desiste, ela é muito focada naquilo que ela quer. Então assim, você vê, você fala, a gente precisa levar isso dela. Ela é muito persistente naquilo que ela fala, mas ela também é muito assim, aprende que também ninguém pode fazer você de bobo, hein? Porque ela é assim. Ela, ao mesmo tempo que ela é um doce de menina, ela tem uma personalidade muito forte. Isso é bom. Então, vocês assim, a gente fica um pouco de emoções dentro de casa. Sim. Tem todo tipo, e a gente aprende. Por isso que a gente que hoje, depois de 5, que a gente aprendeu a ser o que a gente é hoje. É um complemento. E aí a gente começa assim, e é isso que eu falo, os pais têm que começar a olhar cada filho e começar, cara, o que eu posso apresentar na minha vida através dele? Porque eles são presentes de Deus nas nossas vidas, né? É uma bênção. E eles vieram pra te ensinar alguma coisa. E eu costumo dizer isso, assim, quando as pessoas falavam pra mim assim, 5 filhos, Fabi, que doideira, que loucura. Eu falo, mas você é um presente de Deus. Porque eu acredito que os filhos, eles não vieram... Muitas vezes as pessoas assim, nossa, tem tanta coisa, meu filho e tal. E aquele dia a dia, o automático te faz falar, nossa, meu Deus, tem tanta coisa, eu não dou conta de nada. As mães, elas se sentem, o pai também, meu Deus, eu não consigo, não dá. E aí você para refletir e eu falo,
eles não vieram para atrapalhar, eles vieram para somar. Para somar Os e filhos, eles são para nos bênção. ensinar. Para nos Sim. Eles ensinar. não vieram para te atrapalhar. Então não acha que eles estão atrapalhando na sua vida. Eles Eu estão para aprendo somar, só muito. vai depender de você organizar. E quando a gente passou a entender isso, Gui, a gente conseguiu administrar e formar a família que a gente é hoje. Sim, muito bom. O que eu tenho aprendido com o B, de que tem 3 anos e meio, ele assim, de uns meses pra cá, ele virou uma chavinha que antes era bebê que requeria uma atenção, que queria, se não desse, ele já chorava, tudo. Hoje em dia, ele tá uma criança comigo que ele conversa, que ele tem um afeto gigantesco, sabe? Um olhar no olho. Ele chega, deita aqui pra ver o desenho comigo, papai, sabe? Um humor, uma conversa tão legal. Os três, na verdade, mas o B nos últimos meses deu um salto assim gigantesco. E você vai vendo que vai crescendo, né? Vai mudando. O Matheus, a gente até brinca que tem uma brincadeira muito assim que a gente faz sempre aqui, né? Que eu falo, Matheus, tá crescendo. Mas eu falo, vem assistir um filminho com a mamãe. Ele, não, mãe. Eu chamo o Henrique de Rubicão, que a fase dos 9 anos chama Rubicão, né? Aí ontem, por exemplo, a gente estava ali no Alfa Sítio empinando pipa, que a gente vai sempre ali. E aí, sem querer, eu estourei o A estirante. linha? O estirante. estirante. Aí eu estourei, eu fui cortar uma e era outra. Aí ele falou: agora você vai ter que ir na banca comprar outra. Eu olhei assim, eu vou ter o Rubicão? Aí ele, não sou Rubicão. Eu falei, eita, então não fala assim. Não, não tenho, eu não tenho que ir. A gente vai, mas porque dá tempo e tudo, mas não tenho que ir. Aí ele, tá bom. Então, algumas coisas de personalidade, ele tá mudando, mas ele não sabe ainda como se mostrar. Jogar de dentro para fora, sabe? E aí Sim. é papel nosso. Mas eu falo que assim, ó, quando você pega desde das suas fases, que você também tem fases diferentes, e você vai educando eles, eu falo que as coisas desde pequenininho, né? Se você desde pequeno não chama atenção, não falar, não explicar, não ensinar, ele não vai, eles não aprendem, né? Então, e eles vão nessa fase. Por exemplo, todo mundo fala muito pra gente quando tá amigos, enfim, nossa, seus filhos são muito educados. Meus filhos, assim, senhora até hoje. O mais velho, desde o Olha mais que velho também. lindo, eu acho lindo Senhora. isso. Lindo, Esse eu lindo, falo, lindo Matheus, mesmo. vem Ó, aqui, senhora. aplausos, acho lindo isso. Senhora, mãe, não, senhora. Eles têm muito isso. Nossa, que Isso legal. foi desde pequenininho que a gente pegou. Muito bom. Eu E acho isso ensinou isso lindo. pra eles. Por exemplo, às vezes igual o B vem assim, né? Bença mãe, bença pai. E a gente sempre tentou passar, falando. Nunca igual. Quando eles começaram assim, tem uma fase que é muito legal, assim, que vai passando. Eu acho que todos os pais passam por isso, que é a fase de eles conhecer o amigo e falar, e aí, mano? Mas é porque eles viram e eles acham que eles estão na fase de, ei, mano. E aí a gente corrige. Então eu tenho muito isso, por exemplo. Mano, não, eu não sou seu mano. Aí eles param de falar. Então aí tem mãe que fala assim: ah, mas não para. Se você pegar e falar 2, 3 vezes, eles começam a se limitar. Opa, minha mãe não vai gostar. Sim. E eles têm isso: minha mãe não vai gostar. É que é mais cômodo não fazer e deixar, né? Mas aí você Mas vai não que não seja. somando. E não tenho preconceito nenhum, tipo, meu é mano, não tem problema. Mas Sim. eles precisam entender que eu não sou o mano dele, eu sou a mãe dele. Sim, a mãe que eu quero respeito, que eu quero a amizade dele, eu quero ser amiga dele. É isso. Mas eu quero que ele me respeite como mãe. É isso. Então, que assim, eu quero ser amiga, mas eu falo assim, eu sou sua melhor amiga. Mas eu não sou a sua amiga, em algumas horas eu tenho que ser sua mãe. Eu falo porque isso. não dá pra confundir as coisas, né? Eu falo muito, autoridade é diferente de autoritarismo. Eu quero ser amigo e Exatamente. ter autoridade, mas eu não sou autoritário, que é aquele pai que manda independente de tudo e ferte-se a criança, entendeu? Você tem que ter É autoridade. claro que tem com a criança. momentos que você vai precisar ser, não tem jeito, né? Tem jeito. Porque também se a gente falar tudo assim, eu tô igual, é igual essa questão de tá saindo, eu tô indo ali, tchau. Não, não é assim. Não, Quanto a gente sabe você que tá é na bom. minha casa, assim, né? Aquela coisa, né? Você mora na minha casa, mas você me deve a sensação que eu sou sua mãe. Eu me preocupo com você. Então, se você entender que a explicação que ele te dá não é só assim, eu tenho que te dar satisfação. Você me dá satisfação porque eu tenho preocupação com você. Tem, é isso. E isso muda. Quando o filho consegue entender que você não só manda nele, mas que você tá preocupada com aquilo pra ele, ele te trata diferente. É isso, é isso. E dá acolhimento também. Última Exato. pergunta: quem é mais ligado a quem? Eu acho que dá pra ser em todos. Eu sou intenso com todos. Eu sempre fui intenso com cada um deles. Até a Valentina, numa brincadeira, né? Ela pegou e falou: pai, eu precisava te perguntar uma coisa. Eu falei: pode falar, minha filha. De quem que você gosta mais? Eu falei: mas
como assim, minha filha? Que pergunta é essa? Não, de quem que você gosta mais? Tem que ter alguém que você gosta mais. Eu falei, não, filha, não. Pro pai não tem isso, não tem quem eu gosto mais. Eu te amo, eu amo seus irmãos da mesma forma. Aí contando um pouco pra ela, eu sempre fui muito intenso com vocês. Desde assim, Desde a hora que desde a nasceu, hora que né? nasceu. O amor Entendi. multiplica, né? Isso. Não divide. Então eu falo pra ela, isso não tem. E minhas amigas me falam que. Mas isso não, O não Jackson, tem. é que o Jackson Né? ele tem uma paciência diferente, que eu falo, né? Por exemplo, o Jackson ele tem a paciência de pegar e ensinar os deveres, a escola, a coisa de escola, o Jackson tem paciência de sentar, explicar. Que legal. Eu já sou aquela, mas como eu sou muito agitada, eu acho que assim, na hora que senta eu explico uma vez, mas eu não tenho muita paciência de explicar 10 vezes igual o Jackson faz. De ajudar a fazer o trabalho. O Jackson gosta de ajudar a fazer o trabalho, ele gosta. Então, se Que falar legal, maquete, ele cara. adora ajudar a fazer, vou buscar, vou fazer. Que da hora. Então, desde pequeno. E aí, então, cada um faz uma coisa, mas é engraçado. Se fica doente, eles já me chamam. Olha que engraçado isso, né? Sim. Ah, eu quero ficar com a mamãe. Mas assim, né? Quando fala de algumas coisas, eles querem contar as coisas, eles contam mais pro Jackson primeiro. É que eu pego e falo assim pra eles, eu falo, gente, nós Olha ele somos, olhando lá. além, o Bernardo tá ali. Tem que ver. Eu falo pra eles, gente, nós somos não só os pais de vocês, somos amigos de vocês. Então vocês não precisam esconder nada da gente. E nem ter medo. E voltando um pouco no que a gente estava falando lá atrás, é respeito, né? Então vocês não precisam ter medo, é respeito. Eu falei pra ela, eu falei, tudo pra vocês, filha, tudo foi feito igual. E tá sendo igual. Eu ficava até tarde com você, com seu irmão eu também fico. Eu fazia isso com seu irmão, faço assim com você também. A gente brincava disso aqui, rolar no chão, brincava. Faz O igual. Jackson era daquele, sempre foi daquele pai que, tipo, criança pequena, no chiqueirinho, ele entrava dentro do chiqueirinho. Tipo, no berço, tá? Entra no brinquedão, brinca junto. Chama ele pra gente encerrar. Quem Vem que cá. tá aí? Chega aí, charado meu. Vamos marcar. Semana que vem eu tô eles estavam até agora comigo. Que eu pego um dia 24 horas na Semana da Mãe, mas semana que vem eles estão aí. Vamos marcar alguma coisa. Vamos Legal. marcar, eles vão adorar brincarem. Prazer conhecê-los. Parabéns por essa Prazer família foi linda. nosso. Imagina, nós que linda, agradecemos. linda, A gente tá linda. fazendo bastante coisa agora, bem legal, tem muita coisa legal aí pra ajudar, o que puder, a gente puder ajudar as famílias, porque o nosso propósito é sempre tentar ajudar alguém em relação a como criar, como faz, como lida com tudo isso, Muito. porque cada um tem sua dor, né? Cada um tem E sua geralmente um pode ajudar o outro. E eu acho que muito legal também isso que você faz, assim, esse bate-papo, não só com nós agora aqui, mas acho que com tantas outras famílias, porque eu acho que isso é trocar essa experiência. É uma realidade, né? Verdade. Então acho que, assim, Que- parabéns pelo podcast. Não tem um segredo, né, pra criar filhos. E Não vem com cartilha. por isso até que eu quis fazer online, porque eu quero atingir o Brasil inteiro. Coincidentemente, Legal. as 3 primeiras famílias são de Alphaville, mas eu quero alcançar o Brasil inteiro de gravação. Muito Então, legal, parabéns Gui. por Parabéns, essa família, viu? Obrigada. Muito legal. Que Deus abençoe muito a família de vocês também. B, eu quero jogar bola contigo. O Guigui e o Henrique vão adorar jogar bola contigo. Palmeiras contra Corinthians. Fala, então vamos, A gente combina. Vamos combinar para outra semana. vamos sim. Grande abraço. Obrigadão, viu? Obrigada. E sejam muito felizes aí na caminhada de vocês. Vocês também, viu? Deus abençoe muito a família de vocês. Amém.